começar aqui. Vamos lá, então. Tem assim. Isso é uma prova de inglês do ano passado, 2025, tá? Tá. Aí vem. No fragmento do texto a seguir, retirado do romance Love, Marriage, Yasmin, a personagem central, ainda criança, faz indagações sobre o episódio do passado de sua família. Aí vamos ver aqui essa primeira frase aqui. Yasmin, até aqui nesse ponto aqui. Qual palavra que você conhece aqui? Not, né? Not. Relembre, Isso. né? Lembrar, né? De. The story Isso. it was as Então até aqui eu tenho his Yasmin não. Aí aqui entra o could, que significa poderia. Yasmin não poderia lembrar, não poderia ser lembrada de contar a história. Tá? Então ela não podia lembrar, né, de que seria contada a história. Aí vem it was if é ser. Então, it was é como se fosse. É como se ela sempre não é saber, né? Ou conhecer. Então aqui quer dizer o seguinte, é como se ela sempre soubesse, é como se ela sempre tivesse sabido, conhecido a história. E aqui, as though she had been born with knowledge. Alguma palavra você conhece dessa frase? As though she had been born with the knowledge. She é ela. Had é teve. Born, nascido. Knowledge, sabe o que significa? Sabe? Embaixo. É, esse aqui. É. Which, né? De. Saiu. Isso, conhecimento. É, mas tá aparecendo. Aí, tá bom. Não tá aparecendo não o texto? Não. Peraí. Deixa eu ver, vou abrir de novo, ver se melhora. Apareceu agora? Tá. Então, Yasmin não poderia ser lembrada de ter contado a história. É como se ela sempre soubesse, sempre tivesse sabido. É como se ela tivesse nascido com conhecimento. Still quer dizer ainda. Ainda ela thirsted. Thirsted é sede. Ela ainda tinha sede demais. Então ela era sedenta de conhecimento, de saber as coisas, tá? O what a gente já viu, quer dizer o que. First é primeira. Qual foi, ou então o que, né? O que foi a primeira coisa que você disse um para o outro? Each other é um ao outro. She asked. O que é asked? Ela perguntou. While, enquanto. Anizar é o nome de outra pessoa, né? Chegava com as cebolas de volta do jardim, garden, né? A smear of mud. O que é smear of mud? É uma marca de lama. Her face, no rosto dela. Ou seja, essa Anisa, ela foi no jardim, colheu cebola.
de lama, tá? E aí a pessoa responde, I don't know. O que quer dizer I don't know? Aham. Eu não... Eu não sei. Isso. Aí a outra fala, you do. Esse do aqui é afirmando. Lembra que a gente falou de ênfase na aula passada? Uhum. Você sim, ou seja, Aham. você sabe sim. Uhum. Aí vem. Only é somente. Only 10 years old and so cheeky. Só tem 10 anos, somente 10 anos, né? E tão Uhum. bochechuda. Você sabe, you don't see how busy I am. Você não vê o quão ocupada eu estou? Você não está vendo que eu estou ocupada? Aí Uhum. vem, what did Nana and Nani say when you said you want to marry? O que a Nana e o Nani dizem, né? Quando você disse que queria Uhum. casar. Aí ela fala, Aba e Emma said ok. Aba e Emma disseram tudo bem, disseram ok. Uhum. Aí Yasmin squatted down next to Nizar. Is that all? Is that all they said? And why do you call them Aba and Emma? Yasmin chegou perto da Nizar. Aí falou, é isso tudo? Foi só isso, né? Isso que ela quer dizer. Foi isso tudo que eles disseram? E por que você chama eles de Aba e Ama? Mas eu disse Baba e Mar. Por que Mar? Por que mãe? É como se fosse uma gíria pra mãe, né? Aí vem, she tugged at a brown onion top. Ou seja, ela puxou uma cebola marrom, falou, Ma, you're not listening. Ei, você não está ouvindo. Aí ela responde, I don't know, eu não sei. Said Ma, disse a Ma, como se fosse mãe, né? Uhum. Aí vem, she sighed, sighed é suspirou, ela suspirou. Always asking for reasons, sempre perguntando por razões. I'm your ma, ok? Eu sou sua mãe, ok? I did not want to be Uhum. Emma here. Eu não quis ser a Emma aqui. Take the onions and wash for me. Take, quer dizer, pegue as cebolas e lave pra mim. Certo? Uhum. Então até aí tá falando da Yasmin. Aí entra uma menina que foi buscar cebola, né? Com o rosto sujo, perguntando Uhum. o que perguntaram quando ela quis casar. Uhum. Aí vem. Deixa eu aumentar aqui, aí você me fala se tá bom. Tá bom. Yasmin dumped the onions in the chicken sink. Ou seja, a Yasmin botou as cebolas. Kitchen é cozinha. Uhum. Sink é pia. Então ela jogou ali, botou ali as cebolas na pia da cozinha. Né? Uhum. Took a pad and a pen from the drawer and found the Shaukta in the garage. Performing his weekly exercise routine with a pair of Indian clubs. Então ela foi lá no armário, pegou a caneta e encontrou um Shaukta na garagem, fazendo seu exercício rotineiro semanal, tá? Aí vem, from her perch on the top of the freezer, she initiated the interview. Do alto do freezer, né, ela começou a entrevista. So, you and Ma met in the library. Então, você e Ma se encontraram na livraria. Met é encontrar, é o passado do verbo encontrar. What was the first thing you said to each other? De novo, a mesma pergunta que estava lá na outra parte. Qual foi a primeira coisa que vocês disseram um ao outro?
Aí vem. It was a long time ago. Essa parte aqui. Tá no presente ou no passado essa frase? Esse pedaço aqui. Você acha que ele tá no presente? No presente? No passado ou no futuro? Ago quer dizer atrás. Então, era um longo tempo atrás. Foi um longo tempo atrás. Então tá no passado. E o verbo to be aqui, ó, tá no passado. Foi um longo tempo atrás, Minnie. Aí vem. I must concentrate on the routine or it will not have the desired effect. I must. Must quer dizer devo. Concentrate quer dizer concentrar. Eu devo concentrar na rotina ou então não terá o efeito desejado. But Baba, what happened? Mas Baba, o que aconteceu? What happened? Did you ask her name? Você perguntou o nome dela? Aí ele fala, the first time I saw her, I knew I would marry her. The first time, a primeira vez. Primeira vez que eu a vi, né, I knew, eu sabia. I would marry her, ou seja, eu casaria com ela. You always say that. Você sempre fala isso. But what did you do? Mas o que você fez? What did you say? O que você disse? Aí ele vai e fala, go and help your mother, Minnie. Vá e ajude sua mãe, Minnie. I will finish my exercise. Eu terminarei meu exercício. Olha o will aqui, futuro. Will dá a ideia de futuro e finish quer dizer acabar. Então, eu vou terminar meu exercício. Então, ela tá querendo saber como é que os pais se conheceram, né? Later, she heard a little more of their story. Later quer dizer o quê? Mais tarde. She heard, ela ouviu. A little, um pouco. Mais história, ou seja, ela mais tarde ela ouviu um pouco mais sobre a história deles, deles. One of Shaukta's regulars at the chai stall needed a boy to sweep. Não, peraí, saiu sem querer. The courtyard. Então vamos lá. Precisaram de uma pessoa para limpar a quadra, carregar os objetos, lavar o carro e ver o que mais era necessário fazer sem ser pedido. Então eles queriam uma pessoa proativa, né, para trabalhar, que olhasse e visse o que estava precisando. Shaokta was delighted with his new lodgings. His new employer was a kind man. Então, o Shaokta estava muito feliz com o seu novo empregado. His new employer was a kind man. Seu novo empregado era um homem bondoso. A professor at a university in the Department of Physiology. Ele era um professor na faculdade no departamento de fisiologia. Who saw that the boy was quick and capable. Quem, né, viu que o garoto era rápido e capaz. Então, quem indicou o novo empregado para o pai da menina foi esse professor da faculdade. When the professor found Shaukta trying to read of one his discarded scientific journals, he enrolled him in a night school. Quando o professor encontrou o Shaukta tentando ler um dos seus jornais científicos, um dos seus artigos, né, colocou ele numa escola noturna. Shaukta dreamed. Dream quer dizer o quê? Sonhava, sonhou.
Então, Shaukta sonhava em se tornar um médico. His grades é notas. His grades were good enough to go to medical school. Então, suas notas eram boas suficientemente para entrar na escola médica, ou seja, na faculdade de medicina. But there was no way, mas não tinha jeito. He had to find another job and soon. Ele tinha que encontrar um novo emprego. E rápido, e logo, né? Soon é logo, rápido, breve. His wages were meager, and as the professor had, with untold kindness, paid for night school. Então, ele tinha pouco tempo, né? E aí, com o que o professor tinha, ele pagou a escola, né? O estudo dele noturno. Shaukta had never had a pay rise. Shaukta nunca teve um aumento de pagamento. After paying for books and the other essentials, depois de pagar pelos livros e por outras questões essenciais, he was never able to save. Ele nunca estava apto, nunca tinha capacidade de juntar dinheiro, né? Esse save aqui quer dizer juntar. Save the money, juntar dinheiro. When he met Anizar, quando ele conheceu Anizar, he was penniless and about to be homeless. Quando ele conheceu Anizar, a esposa dele, ele estava sem dinheiro e quase sem onde morar. Também. Anizar's father, Hashim Hussein, então, o pai da Anizar, Hashim Hussein, was the proprietor of Hussein Industries. Era dono, proprietário, né? Dono das indústrias Hussein. Manufacturers of bed, sheets, mosquito nets, blankets, toys and uniforms. Então, o pai da esposa dele era dono de uma indústria que fazia manufatura, né? Que criava lençol de cama, remédio para mosquito, toalha, uniforme. Shaukta's father was a landless laborer who died in a cholera outbreak. Então, o pai dele já tinha morrido de cólera, né? E era um homem da terra. Ele trabalhava na terra, como se fosse um agricultor, né? But they fell in love anyway. That much she knew. Mas eles se apaixonaram de qualquer maneira. É isso que ela sabia, ou seja, os pais se apaixonaram independente deles não terem a mesma realidade financeira, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele vai perguntar. Eu vou ter que abaixar o zoom. Na parte 1 do fragmento, a relação do parentesco entre a protagonista Yasmin e os personagens Shaukta e Anizar é explicitada. Identifique o grau de parentesco existente entre Shaukta e Yasmin e entre Anizar e Yasmin. Em seguida, aponte a forma do fragmento usada por Yasmin para se dirigir a cada um deles. Você lembra o que a Yasmin, Shaukta e Anizar são? De acordo com o que a gente leu? Eles são amigos. Eles são amigos? Você acha que eles são amigos, sim ou não? Acho que sim. Mas mais do que amigos, a menina é a Yasmin, né? E ela tá perguntando como que eles se conheceram, o Shaukta e a Anizar. O que o Shaukta e a Anizar é da Yasmin? É amigo só? Ó, vamos voltar aqui no texto. Tem uma hora que ele fala, ela tem 10 anos. E tem uma hora que ele fala, vai lavar a louça. Vai ajudar sua mãe a lavar a louça. Aqui, ó. Leve as cebolas e lave pra mim. Isso a Anizar falando pra Yasmin. Aqui, ó. Essa parte aqui. Vá e ajude a sua mãe. Ou seja,
A Yasmin é filha do Shaokta e da Anizá. Então o grau de parentesco entre eles é esse. Shaokta é pai da Yasmin, Ela era Anizá é mãe, filha. né? E eles chamam ela de Mini. E às vezes ela chama o pai e a mãe de Aba e Ma. A sua avó está picotando. Deixa eu fechar a câmera aqui A pra sua ver avó se... está picotando. Vou fechar pra ver se melhora. Aham. Então, A sua avó está picotando. vê se agora parou. Eles são Vai, pai tá. e mãe, né? E aí os termos que ela Aham. usa é ma e baba, Aham. certo? Certo. Melhorou a voz? Mamãe e papai. Mamãe e papai. Tá. Melhorou o som ou não? Melhorou. Tá. Aí vem. Ao longo da narrativa, Yasmin tenta obter uma resposta ao que está e analisar. Explique o que a Yasmin desejava saber. Indique as duas primeiras perguntas feitas por ela a analisar para entender o passado dos personagens acima. A Yasmin é a filha. Você lembra o que ela ficava perguntando para os pais toda hora? Toda hora ela estava perguntando o que pro pai e pra mãe? Volta lá, Volta. por favor. Ó, aqui. Aqui, ó. What was the first thing you said to each other? Qual foi a primeira coisa que vocês disseram um pro outro? Aqui ela tá perguntando dos pais, né? Uhum. Qual foi a primeira coisa que eles disseram um pro outro? E é depois... De novo, qual foi a primeira coisa que vocês disseram um pro outro? O que aconteceu? Você perguntou o nome dela? Mas o que você fez? O que você disse? Então ela estava sempre querendo saber como é que os pais se conheceram e qual foi a primeira coisa que eles falaram pro outro, qual foi a primeira coisa que aconteceu, né? Uhum. Então o que ela queria saber? Como que eles se conheceram, Conheci. né? Uhum. Então tem aqui, ó, o que foi a primeira coisa que vocês disseram um ao outro. Foi aquilo que a gente viu. Uhum. O que Como você vocês se fez e conhecem. o que você fez e o que a mãe disse pra você quando você quis casar. Tudo bem até aí? Aí vem. Only 10 years old and so cheeky. You don't see how busy I am. Só tem... A voz ainda tá picotando. Tá? Tudo bem. Aqui. Apresente o significado da palavra sublinhada. Em seguida, explique o propósito de analisar ao fazer a pergunta acima. Então, assim, ela tava toda hora perguntando pra mãe, né? Como que eles se conheceram, como é que foi. Uhum. E aí ela fala, você só tem 10 anos e tão curiosa, tão tique. Você não tá vendo como que eu tô ocupada? O que que você acha que essa palavra tique tá querendo dizer aí nesse contexto?
Que a menina tá toda hora perguntando pro pai e pra mãe, como é que vocês se conheceram? Aí a mãe vai e manda ela pegar a cebola e lavar na pia. Depois o pai tá lá fazendo o exercício dele, ela vai e pergunta pro pai como é que eles se conheceram, ele manda ela ajudar a mãe. Então, essa menina é o quê? Ela é preguiçosa? O que você acha que ela é? Pelo contexto. Pelo contexto? Ela tá toda hora perguntando como é que eles se conheceram. E o pai e a mãe se esquivando da pergunta. Ela é curiosa, né? Curiosa, né? Então essa palavra aí tem a ver com curiosidade. Ela é curiosa. Nesse caso aí, atrevida, petulante. Porque a mãe tá ocupada. E mesmo assim a menina insiste em perguntar. Porque a mãe fala, vai lavar a cebola na pia. E mesmo assim a menina continua perguntando a mesma coisa. A mesma coisa. Muito bem. Aí vem essa expressão aqui. He had to find another job and soon. Ele tinha que encontrar outro emprego e rápido. His wages were meager. And as the professor had, with untold kindness, paid for a night school, Shauktar had never paid a rise. Então, vamos lá. Ele tinha poucas chances, né? Então, o que o professor fez foi pagar a escola noturna para ele. E o Shauktar nunca teve que pagar nenhum aumento. Aí fala, a expressão sublinhada se refere a uma ação realizada pelo empregador de Shauktar. Untold, que é essa palavra aqui, quer dizer sem palavras. Kindness é doçura, gentileza. Quer dizer, o chefe dele estava pagando o estudo dele. E aí a pergunta é, o que essa expressão quer dizer, né? E por que o chefe dele teve essa motivação de pagar o estudo para ele? Você lembra? Do que a gente viu? O pai dela, o Shauktar, ele era um bom trabalhador. É porque ele não tinha condições, né? Isso. Ele não tinha condições. E ele fazia de tudo um pouco. Ele lembra que eu falei que tinha que ser uma pessoa proativa? Então, é uma pessoa que ele era um faz-tudo, vamos dizer assim. E ele viu que ele tinha talento. Então ele quis ajudar. Ele foi uma pessoa sem palavras, uma pessoa que fez um gesto que não tem como dizer. Então aqui, ó, uma bondade sem precedente, incalculável. E ele faz isso porque ele é uma pessoa que se destacava, era uma pessoa esforçada. E era o sonho dele. E não tinha condição também. Muito bem. Aí vem. When he met Anizar, quando ele conheceu a Anizar, que é a mãe da menina, he was penniless and about to be homeless as well. Ou seja, quando ele conheceu a Anizar, ele estava sem dinheiro e quase sem moradia. Aí vem. A frase acima revela a condição de Shauktar quando conheceu a Anizar. E o risco a que estava exposto decorrente dessa condição. Explicite a condição e o risco. Então, como é que você falaria nesse caso? Ele estava bem de condição financeira? Não, ele não estava bem de condições financeiras. Isso. Viu? Então, qual era o risco que a Anizar tinha ficando com ele? É que ele não tinha nenhuma casa. Eles não tinham onde morar. Isso. Certo? Isso. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha onde morar, nem nada. Aí casar com uma pessoa assim, né? Aí morar debaixo da ponte.
mas ele era esforçado. Então ela estava se Depois ele arriscando. arranjou emprego, né? Ele conseguiu, mas o que ele ganhava era muito pouco. Tanto que o patrão dele ajudou a pagar os estudos. Uhum. Então tinha o risco dele morar na rua e dela ficar também com ele na rua, né? Uhum. Aí vem. No penúltimo parágrafo da parte 2, faz-se referência a profissões dos pais de Shauktar e Anizar. Você lembra que a gente falou qual era a profissão de cada um? Que o Shauktar casou com a Anizar. Aí a gente viu que o pai da moça, da mãe da menina, a Anizar, tinha uma condição boa. Você lembra o que ele era? Ele não era professor? Esse aí era o chefe era o patrão do Shauktar. O pai da Anizar era um que tinha a ver com o negócio de quarto que a gente falou. Ele tinha uma indústria, né? É. Uhum. E o pai do Shauktar já tinha morrido, mas ele era um agricultor, né? Ele trabalhava em terras. Uhum. Então o pai da Anizar, ele era dono de uma loja, de uma indústria, né? De manufatura, de roupa, enfim. E o pai do Shauktar era um agricultor. Tá? E ele era meio que nômade, ele não tinha um lugar fixo. Uhum. Aí vem, but they fell in love anyway, mas eles se apaixonaram de qualquer maneira. Aí vem, com o uso do conectivo sublinhado, o narrador estabelece um contraste. Que contraste é esse? Contraste é esse? São ideias opostas, né? Porque a Anizar tinha um pai que era dono de empresa. E o Shauktar, o pai já tinha morrido e ele não tinha onde morar, ele era um agricultor. E o Shauktar sem dinheiro. Mas eles se amaram de qualquer maneira. Então qual é o contraste que tem nessa história? Entre o casamento do Shauktar e da Anizar. Um era pobre? Isso. E o outro tinha condições financeiras melhorzinhas. Isso. Né? E mesmo assim eles se gostaram, né? Se apaixonaram. É esse o contraste. Muito bem. Então, se apaixonaram independente da condição financeira. Aí, agora vem um outro texto, que é uma sequência do texto. Ó. Alguns anos depois, na sequência do romance, Yasmin revisita o passado ao escrever uma redação como tarefa escolar. Então vem. Primeira frase aqui. When Yasmin... Você lembra o que é when? O que significa when? Quando? Quando Yasmin, é isso? Isso, quando Yasmin estava com 14. Quando? Isso. Quando Yasmin estava com 14, ela teve que escrever uma história pro dever de casa de inglês. Certo? Certo. O que é choose? Escolha uma das seguintes. Então, ela tem mais de uma opção de redação para fazer. A primeira é write
A story Conte uma time. história, né? Isso. Conte uma história. Conte uma história Intitulada. estipulada. Que tem o título Lost. Ou então escreva uma história sobre a chance de um encontro que mudou a vida de alguém. Qual que você acha que ela escolheu? Fazer uma história que tem o título Perdidos, ou a história de duas pessoas que tiveram a vida mudada por enquanto. Ela escolheu a última, né? Porque foi como os pais dela se conheceram, né? Aí vem. Yasmin knew. Knew é sabia, né? Straight away. Então, ela sabia diretamente o que ela tinha que escrever, sobre o que ela tinha que escrever. Still é ainda. Ela ainda não sabia todos os detalhes. Though she had asked again, embora ela teve que perguntar novamente em várias maneiras sutis e sofisticadas. But somehow quer dizer o quê? De alguma forma, mas de alguma maneira, de alguma forma, she knew, ela sabia tudo que ela precisava saber. It was a picture she had when she closed her eyes. Era uma imagem, um desenho, uma pintura que ela tinha quando ela fechava os olhos dela. It was a feeling in her stomach. Era um sentimento que ela tinha no estômago. An atmospheric disturbance. Ela tinha um distúrbio atmosférico. Uma viagem na escuridão. She wrote it, ela escreveu isso. And when the teacher said it was good, quando a professora disse que estava bom, that she should enter it for a competition, que ela deveria entrar na competição, ela deveria participar da competição, she tingled to the root of every single hair on her body and scalp. Ela começou a ficar nervosa, ela começou a ficar como se fosse gelada por dentro, né? Aí vem, Baba, will you read my story? Will é futuro, né? Então, Baba, você vai ler a minha história? I got 4 marks and the teacher said there is a competition. Eu recebi as notas máximas e a professora disse que tem uma competição. I should, deveria, né? I should enter it. Eu deveria participar disso. That's what she said anyway. Foi o que ela disse de qualquer maneira. After he had finished, he folded up his glasses. And it was a long time before he spoke. Então, depois que ele leu, né? Ele retirou os seus óculos. Foi um longo período antes dele falar. Yasmin's hand has grown hot and sweet, and then gone very cold. A mão da Yasmin ficou quente, molhada, e depois ficou muito gelada. Ela estava com medo da reação do pai, né? Aí responde: Does it entertain you? Isso te entretém? Entreter, né? Does it amuse you to make up these things? Isso te traz alegria de fazer essas coisas? Yes, Baba. Sim, Baba. I mean, no, Baba. Quero dizer que não. You have written things that you do not know. Você escreveu coisas que você não conhece, que você não sabe. That you cannot know, que você não pode saber. It's creative writing, Baba. É uma escrita criativa, Baba. Mr. Kurtz really liked it.
O Sr. Kurtz realmente gostou disso. You can read what he's written at the end. Você pode ler o que ele havia escrito no final. Aí vem o pai. You do not know what I said to your mother in the libraries in Calcutta. Você não sabe o que eu disse para sua mãe na livraria em Calcutá. You were not there. Você não estava lá. You were not born. Você não estava nascida. Você não era nascida. You do not know what she said to me. Você não sabe o que ela disse para mim. And yet you have written as if you were at the next table. E você ainda escreve como se você estivesse na mesa ao lado. Me diga, tell me. How are you different from a liar? O quão diferente você é de um mentiroso? How is this creative writing different from lies? Quanto que essas escritas criativas são diferentes de mentiras? Mr. Kurt was disappointed that Yasmin would not be entering competition. Sr. Kurtz estava decepcionado e Yasmin não poderia entrar na competição. He asked for an explanation. Ele pediu uma explicação. And Yasmin said that her father would not like it. Yasmin disse que seu pai não iria gostar disso. I can speak to him for you, said Mr. Kurtz. Eu posso falar com ele por você, disse o Sr. Kurtz. Please don't, said Yasmin. Por favor, não, disse Yasmin. And he had to reassure her 3 times that he would not. E ele teve que reassegurar 3 vezes que ele não faria isso. Então, quer dizer, ela tinha que escrever um texto, ela acabou falando da história dos pais dela e acabou criando coisas que o pai não gostou, né? Então, vem, de acordo com o texto, foram propostos 2 temas para a redação. Cite o tema escolhido por Yasmin e apresente um motivo para essa escolha. Você lembra qual foi o tema que ela escolheu? O tema não tinha escutado direito, que estava picotando, mas vamos lá. Volta lá no texto comigo. Tá. Não tem... lembra? Tinha uma parte do Lost. Tem 2 aqui, ó. Escreva uma história intitulada Lost. Ou então escreva uma história sobre a chance de encontro, de conhecimento que mudou a vida de alguém. Qual desses 2? Que foi? Foi a história de Lot, a de cima? Não, foi a segunda. Que foi a história de amor dos pais dela, né? Dos pais, tá. Esse foi o tema. Em seguida, indique como o professor avaliou a redação. Muito boa. Isso. E aí, qual foi a reação da Yasmin quando o professor falou que foi muito boa? Você lembra? Como é que ela ficou? Aqui, ó. Nossa, porque ele ficou... Ele falou que ela poderia participar, né? Isso. Aí ela ficou nervosa. Isso. Foi? Isso mesmo, aqui, ó. Essa parte aqui que tá falando como é que ela ficou. Ela ficou com o estômago, como se ela tivesse ficado com o estômago... A gente fala, né? Frio na barriga, né? Isso mesmo. E aí tá aqui, ó. Que a gente sublinhou no texto. E a reação do pai foi boa ou foi ruim? Ele não gostou muito, porque ela não tinha que saber essas coisas, né? Sim, ela não... Não é isso? Isso, e ela não tava lá quando ele conheceu a mãe dela, né? Oi. Quando ele conheceu a mãe dela, da Yasmin, ela não era nascida.
Então ela não tem como saber o que aconteceu, por isso que ele ficou com raiva. É, porque ela era muito pequena. É, Ela era muito pequena. isso. Aí vem. Baba leva bastante tempo para se pronunciar sobre a redação de Yasmin e quando faz levanta uma série de objeções. Aponte a reação física de Yasmin enquanto aguardava a resposta. Cite ainda 2 objeções elencadas por Baba. Quando o pai começou a falar mal do texto, lembra da mão dela? Como é que ficou? Aqui, ó. A mão da Yasmin ficou quente, depois úmida e depois ficou fria. Ou seja, ela estava nervosa. Ela ficou nervosa. Isso. E o pai não aceitou porque ela não era nascida, né? Como é que ela vai dar palpite ou vai falar uma coisa que ela nem existia ainda? são, né? Não Isso. foi isso? Isso. Era só uma imaginação. Tô colocando imaginação, mas Ela botou coisa da cabeça dela. A gente viu na primeira parte do texto que ela vai perguntando para os pais: como é que vocês se conheceram? O que você fez? O que você disse? Isso ela tinha 10 anos. E aí com 14 anos ela vai e escreve uma redação inventando coisa da cabeça dela, né? Porque ela não estava lá. Aí vem. No último parágrafo, o narrador diz que Mr. Kurtz fica decepcionado ao saber que Yasmin não vai participar da competição. Explica o motivo da desistência de Yasmin. Você lembra por que ela desistiu? Da competição? acho que ela desistiu porque o pai dela botou vários empecilhos, não foi? Isso, o pai não gostou, né? E como ela era menor de idade, ela não tinha poder sobre a própria vontade, tinha que obedecer ao pai. E aí, para retirar do parágrafo... Desistiu mais por causa do... Porque o pai dela, ela não tinha nem nascido, né? Isso. Isso mesmo. E aí, aí é que tá o trecho que mostra isso. Yasmin disse que o pai dela não gostaria disso, né? E aí o professor, que é o Mr. Kurtz, teve que falar 3 vezes, né? Reassegurar 3 vezes que ele não faria isso de falar com o pai dela. Certo? Certo. Tudo bem?